Olá, mamãe que é gestante. Você recebeu o diagnóstico de diabetes gestacional e está totalmente perdida sem saber o que você comer no almoço e no jantar? Se sim, esse vídeo é para você. Meu nome é Juliana Monteiro, eu sou nutricionista materno-infantil e amo cuidar da alimentação de mães e também de bebês. Então vamos lá. Primeiramente, o diabetes gestacional assusta muito as mães, porque elas pensam que precisa reduzir, cortar vários alimentos. E não é bem assim. Quando a gente corta vários alimentos, a gente inclusive atrapalha o controle dessa glicose, né? E o diabetes gestacional, eu costumo falar para gestantes que eu atendo que normalmente, quem faz esse controle, quem faz a alimentação certinha, é como se nem tivesse diabetes, porque ele fica super controlado e fica tudo bem e não tem risco nenhum para o bebê, né? E para a mãe, desde que a gestante faça, a alimentação como tem que ser, realmente cuide aí desse diabetes gestacional para que, inclusive, após a gestação, esse diabetes possa ir embora, né? Então vamos lá, o que vocês devem comer no almoço e jantar para que essa glicose se controle? Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês que não existe legumes que são proibidos. Muitas mães falam, nossa, mas eu posso comer beterraba, posso comer cenoura? Sim, vocês podem comer, não existem legumes que são proibidos. Só que existem alguns alimentos que não são legumes e que as pessoas acham que são legumes, né? Que entram no, por exemplo, como salada. Mais ou menos quais são esses? Por exemplo, a batata, o inhame, a batata baroa, a mandioca, né? O aipim, como vocês, dependendo da região, podem conhecer. Esses alimentos, eles são do grupo do arroz, ou seja, eles aumentam sim a glicose. Agora já beterraba, cenoura, abóbora não aumentam a glicose, assim como essas outras, né? Só se a gente comer grandes quantidades aí que pode alterar um pouco. Mas normalmente o que mais altera são esses outros alimentos que eu citei, que entram no grupo do arroz. Então, se você tem o hábito de comer muito arroz e às vezes coloca também inhame, batata ou às vezes alguma farofa, você precisa reduzir a quantidade desse arroz para que você possa comer também esses alimentos na mesma refeição. Mais ou menos vai depender, do seu peso, por exemplo, de várias coisas, mas normalmente a gente fala 4 colheres de sopa ou 5 colheres de sopa de arroz ou de batata, né? Então, você vai fazer mais ou menos essa medida. Claro que se você sentir fome, você vai aumentar em outros alimentos que não sejam esses carboidratos, né? Esses que viram açúcar. Então, por exemplo, se você quer comer arroz e batata, você até pode comer, desde que você coloque mais ou menos 2 colheres de sopa de batata e 2 de arroz. Colheres de sopa, aquela colher pequena, né, que a gente usa para comer mesmo. Então, você vai fazendo essa medida para que você não precise excluir nem o arroz, nem a batata, porque se você exclui esses alimentos que são fontes de carboidrato, é perigoso para a sua gestação, é perigoso para você e para o bebê, né? Esses alimentos, eles têm o poder de aumentar a glicose, mas se comidos puros. Então, como assim? Você vai colocar essa quantidade de arroz e de batata, ou de arroz e inhame, por exemplo, e você vai também colocar metade do seu prato de verduras e de legumes. As verduras e legumes, pode ser cru ou cozida, como você preferir, elas vão ajudar a equilibrar a sua glicose. Mas para que equilibre a sua glicose, precisa ter no mínimo meio prato. O que são essas verduras e legumes, né? São, por exemplo, couve, alface, a própria beterraba, cenoura, abóbora, pepino, tomate. Então, são todos esses legumes e verduras aí que vão equilibrar a sua glicose. Mas não adianta a gente comer 2, 3 folhinhas de alface, porque isso não vai equilibrar a glicose. Então, você precisa de uma quantidade maior desses alimentos. Também não precisa ter uma grande variedade, fazer 5 legumes diferentes, no dia e na hora do almoço. Não precisa disso. Você foca ali em 1 a 2 tipos ali, mais ou menos 2 tipos por dia e coma em maior quantidade. Por exemplo, vocês têm muito medo da cenoura e da beterraba. Você não precisa comer
fazer uma salada de cenoura e beterraba, né, no mesmo dia. Um dia você pode usar cenoura, outro dia você usa beterraba, por exemplo. Uma salada de couve picadinha crua com beterraba, e tudo bem, aí você vai colocar metade do prato dessa salada. Ou você pode ser uma salada de cenoura e tomate, por exemplo, ou pode ser de repolho com cenoura. Então você vai fazendo essas variações aí para que não extrapole a quantidade de açúcar aí no seu sangue. E sempre precisa ser pelo menos meio prato. Como eu disse para vocês, pouca quantidade não resolve para o controle da glicose. Então, meio prato de legume e verdura. Na outra metade do prato, você vai dividir esse prato, né, em 3 partes ali. A metade que sobrou do prato, então vai ser um pouco do arroz ou batata, como eu expliquei para vocês, depois um pouco de feijão e um pouco de carne. O feijão, ele não aumenta a glicose como muitas pessoas pensam. Claro que sim, se você comer uma grande quantidade aí de feijão, mas não é o caso de vocês. Então, vocês vão fazendo essas combinações, por exemplo, 1, 2 conchas de feijão, vai depender da sua fome, do seu peso, mais ou menos isso. E um pedaço de carne, por exemplo, um bife, ou então no lugar da carne pode ser 2 ovos mexidos ou um omelete. É importante ter esses grupos alimentares, que é isso que vai controlar a sua glicose. Porque se você faz um prato, por exemplo, que você come arroz, pouquinho de verdura, uma colherzinha de couve, por exemplo, muito arroz e às vezes um pedacinho de carne, que às vezes a gestante não tolera muito carne na gestação, sua glicose ela vai se alterar, porque tinha mais alimento que virava açúcar ali do que o restante. Então você precisa fazer esse equilíbrio para que a sua glicose se controle após a refeição. E algo que é muito importante é você colocar uma colher de sementes aí nesse prato. Então pode ser semente de gergelim, semente de girassol ou a semente de abóbora. Uma colher de sopa por dia aí no almoço e no jantar. E o jantar vale, né, para a mesma coisa. Se você tem o hábito de jantar, você deve fazer essa mesma combinação do prato. Ou então você faz um lanche, mas esse lanche precisa ter carne ou ovo para que equilibre a sua glicose também, se possível uma verdura que sobrou do seu almoço. Sempre a glicose vai subir, como eu falei para vocês, se naquela refeição você colocar grande quantidade de alimentos que viram açúcar. Mas se você colocar esses alimentos que vão virar açúcar junto com outros que não viram assim, essa glicose equilibra. Por exemplo, o feijão ele é o melhor substituto da carne. Então, para pessoas que não comem carne, por exemplo, precisa aumentar a quantidade de feijão no prato para que vocês tenham ali as vitaminas, os nutrientes para equilibrar essa glicose, porque senão vai fazer falta, né? Vai faltar proteína e essa glicose pode se alterar. Espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo. Então, sempre medir a sua glicose, né? Dependendo do seu obstetra, seu nutricionista que te acompanha, o que a gente tem de tratamento, de indicação para glicose, né? Para diabetes gestacional, é que essa glicose seja medida. Então, após o seu almoço, você deve medir essa glicose para ver se ela está boa. Então, 2 horas após o seu almoço, a sua glicose tem que estar menor aí que 120. Se a sua glicose 2 horas após o almoço estiver menor que 120, significa que deu certo o seu almoço, que tá tudo bem e que deu certo aquela mistura ali. Agora, caso ela dê acima de 120, significa que você precisa melhorar aí o seu almoço, tá bom? Colocar mais sementes, colocar mais feijão, como eu falei para vocês, aumentar um pouco a carne, reduzir um pouco o arroz. Então vocês vão fazendo esses testes aí sem cortar, porque se a gente corta, a glicose ela pode até aumentar. Então nada de cortar arroz, batata, nada disso, porque se aumenta o estresse também, e o estresse tem um fator no aumento da glicose. Então o que vocês precisam é dessa combinação aí de alimentos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha para eu entender que você gostou. Se inscreve no meu canal para receber mais vídeos como esse. E também me siga lá no meu Instagram, @jumonteiro.nutri, que eu estou diariamente dando muitas dicas aí e orientações para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.